A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de sexta-feira, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Em João, a palavra de hoje fica em João, capítulo 14, versículo 13, 14 e 15, amém? João, capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você ama a Deus? Você ama aquele que é salvador da sua alma verdadeiramente? Por que você não está obedecendo os mandamentos de Deus? Por que você ainda não está obedecendo a palavra do Senhor? Está fazendo tudo ao contrário. Você ama verdadeiramente a Deus? Porque eu e você, meus irmãos, temos que provar a Deus que nós amamos Ele, de corpo, alma, espírito e em verdade. Mesmo passando pela prova, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por problemas em cima dessa terra, temos que demonstrar o nosso amor a Deus. E como que eu demonstro? É obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Meus irmãos, muitos vão ouvir a palavra, mas não a praticam. Muitos não querem fazer esforço para vir estar certo na presença de Deus. Por quê? Está acostumado no que faz no mundo. E para mim e para você amar a Deus acima de tudo e de todos, precisamos obedecer os seus mandamentos. Meus irmãos, se você que está em busca de uma cura, está em busca de bênçãos de Deus, comece a obedecer os seus mandamentos. Comece a mostrar a Deus que você o ama. Meus irmãos, nós só mostramos a Deus que amamos Ele quando nós obedecemos a palavra do Senhor e as suas leis. Não é difícil, não é impossível, basta você querer. Ah, mas eu não consigo, eu já tentei. Meus irmãos, você não consegue por si só. Mas e desde a hora que você pede ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar forças. Ele vai colocar você no caminho certo. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo poder agir na sua vida. Amém? Nada nesse mundo é difícil ou impossível para aqueles que crêem em Deus. Porque Deus tudo pode fazer na minha e na sua vida. Deus pode fazer na minha e na sua vida todas as coisas. Basta nós ter fé. Muitos, meus irmãos, também, como diz a palavra aqui, é tudo quanto pedires em nome de Jesus, recebereis. É tudo. Então não há nada impossível para Deus que Ele não possa fazer na sua vida. Mas para isso você tem que estar direito nos pés do Senhor, direito nos caminhos do Pai. Você tem que estar certo com a palavra de Deus. Você tem que ter fé, você tem que acreditar para as coisas começar a dar certo. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Jesus é a videira, nós somos os ramos. E para que nós venha a dar frutos bons nessa terra, precisamos estar
em Cristo. Precisamos estar grudado, conectado com Jesus, para que nós venha a dar bons frutos, meus irmãos. Mas para nós dar bons frutos, precisamos do quê? Obedecer à palavra do Senhor, obedecer os seus direcionamentos, os seus mandamentos. Meus irmãos, quantos que estão ouvindo a palavra, mas não obedecem os direcionamentos de Deus? Novamente o Espírito Santo me diz aqui que tem pessoas que estão na palavra, mas não obedecem os direcionamentos de Deus, infelizmente, e não estão dando frutos. E infelizmente aqueles que não dão frutos na videira, o próprio Deus o corta e joga para queimar, atiça fora. Meus irmãos, obedeça a palavra do Senhor, obedeça os direcionamentos de Deus, ouve a palavra, preste atenção, porque o nosso Deus, Ele dá direcionamentos para nós todos os dias. Mas infelizmente tem muitos que estão ouvindo a palavra, mas não querem obedecer os direcionamentos de Deus. Estão paralisados no mesmo lugar há tempos. Sendo que Deus quer dar o melhor, Deus quer fazer o melhor, Deus quer que você venha dar frutos com abundância. Mas infelizmente tem muitos que, além de estar na palavra, não crê. E além de não crer, ainda não segue os direcionamentos de Deus. E depois ainda murmura, falando para Deus, por que para ele e não para mim? Por que aquele lá prospera e eu não? Eu tenho mais anos de casa do que o outro que chegou agora. Por quê? Existe a diferença entre aquele que obedece e aquele que é rude, que não obedece, que caiu no seu próprio conhecimento. Há uma grande diferença. Há uma diferença entre os que crê e aqueles que não crê. Amém, meus irmãos? Por isso que na Bíblia está escrito, né, que nós temos que andar junto com o joio. E aonde está o joio? Dentro da igreja. Amém? Aonde está o joio? É nos caminhos do Senhor. Que vai, ora, jejua, fica na palavra, mas não crê. Não acredita. Não acredita nos direcionamentos de Deus. Não anda no Espírito, anda só nos olhos carnais. Infelizmente, meus irmãos. Nas igrejas e nos caminhos do Senhor tem muito joio, aonde será arrancado e jogado ao fogo. Assim que Jesus voltar, que está próximo, né? Jesus Cristo está às portas. Ai daqueles que não estiver vigiando, né, meus irmãos? Mas enfim, meus irmãos, tem muito, ó a palavra que Deus está falando hoje. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de olhar as coisas com seus olhos carnais. Comece a buscar o Espírito, comece a orar mais, buscar mais o reino dos céus, para que você venha a fazer a coisa certa, seguir os direcionamentos de Deus, para que Deus venha dar vida e vida com abundância para você, sua casa, sua família. Olha, meus irmãos, ultimamente Deus está falando muito de pessoas que estão na casa do Pai, dentro das igrejas, andando na palavra, mas não tem fé mais, não acredita, não deixa o Espírito Santo se achegar, porque anda no seu próprio entendimento, acha que tem que ser daquele jeito, e não é. Então,
igual os fariseus, né, meus irmãos? Defendendo a palavra, medita na palavra dia e noite, né? Mas não crê que Jesus tinha chegado para a salvação de todos. Infelizmente tem muitos cristãos, meus irmãos, que já faz 20 anos, 15 anos, 10 anos que está na presença do Pai e está paralisado, porque não obedece. Ou tem muitos que é cristão só dentro da igreja, saiu da igreja, está lá bebendo, escondido dentro de casa, brigando com a mulher, né? Achando que Deus não está vendo, né? Eita, Deus maravilhoso, Deus fala na terra. Meus irmãos, Deus é bem claro nas palavras dele. Ele quer de mim e de você obediência aos seus mandamentos. Ele quer de mim e de você obediência nos seus direcionamentos. Amém? Por mais que você ache estranho ou até mesmo, nossa, que eu vou ter que fazer isso? Faça, sem querer entender, faça na fé. Se Deus mandou você fazer qualquer coisa, meus irmãos, que é direcionamento de Deus, você sabe que é de Deus, é Deus colocando dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração, faça sem entender. Porque lá na frente, meus irmãos, você vai colher os frutos da obediência. Amém, meus irmãos? E tudo o que pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Tudo o que acontecer na sua vida de hoje em diante é para a honra e glória do Senhor. Foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou. E se você recebeu alguma benção ou vai receber ainda, lembre-se que a glória é de Deus. Porque tudo o que vem para sua mão de hoje em diante, se você crer, é honra e glória do Senhor. Amém? Continue obedecendo os mandamentos de Deus, continue firme na presença do Pai, porque o Pai dá tudo o que nós precisamos, meus irmãos. E se amares, guardai os meus mandamentos. É assim que demonstramos a Deus que nos amamos Ele. Amém? É guardar os mandamentos. É obedecer os seus direcionamentos. Amém, meus irmãos? Deus tem o melhor para você. Mas precisamos fazer a nossa parte. É obedecer. Tanto os mandamentos como os direcionamentos de Deus. Porque senão vai ficar como muitos aí, né, meus irmãos? Tem muitos aí, o povo de Deus, que estão paralisados, que não anda, não tem bênçãos, só tem aquilo que faz por si, porque não crê, porque não obedece os direcionamentos do Pai. Amém? Que nós venha a obedecer, né, meus irmãos? Para que nós venha lá na frente receber os frutos e o galardão da vida, que é o mais importante de todos, né? O galardão da vida eterna, oh glória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Amém?